Pô, eu não participei assim de ser convocado não, pô. Eu sou o cara, pô. Tem que fazer as coisas lá. Começou? Começou? E aí, gente, tudo bem com vocês, pessoal? Mais um tema aqui, né? Bastante polêmico, né? O porquê que o dinheiro se desvaloriza tanto no Brasil, né? O que leva, né, o nosso trabalho, né? Assim como o dinheiro, né? Os dois agem em sintonia, se desvalorizar tanto. E o porquê que a gente perde tanta força na hora de comprar as coisas e de ter acesso àquilo que o meio produtivo ele disponibiliza para as pessoas, né? Então, eu separei aqui os temas aqui para poder explicar e eu vou falar alguns temas para que não venha perder o interesse de vocês, né? Às vezes eu vou falar de tipo de tema que não interessa, ou às vezes eu posso até falar um tema que interessa, mas não consigo assim aprofundar. Então, eu vou falar aqui os tópicos que eu vou estar falando, né? As pessoas não entendem, tá? Como funciona. O Brasil é uma filial dos Estados Unidos. A criação, o desenvolvimento não existe. O investimento no mercado financeiro, guardar dinheiro, a política da importação, a desvalorização do trabalho da pessoa e a dependência de outra pessoa fazer por você, tá? Eu botei aqui outro título aqui, mas pode ser, né? Bom, vamos lá, né, gente? Vamos falar aqui. Bom, vamos falar sobre esse tema que ele é bastante importante ser falado, né? E vamos lá falar, tá? Vamos falar primeiramente das questões que as pessoas elas não entendem, né? O problema, muitas das vezes, quando a pessoa vai participar do meio produtivo, existem duas coisas que são importantes ser falado, tá? Primeiro, que quem guia a gente é o poder público, né? Que teoricamente se diz que serve a gente, né? Mas na prática, quando o poder público orienta a gente o que a gente vai fazer, para onde temos que ir, como que a gente tem que ganhar a vida, né? Ter acesso ao meio produtivo, e aí vai desenvolvendo as informações, né? Áreas que estão valorizadas, áreas que não estão valorizadas, o que você tem que fazer. Se o poder público guia as pessoas para elas poderem se sustentar, o maior beneficiário disso aí é o poder público, tá? O segundo maior beneficiário dessa situação, tá? Em termos do Brasil, tá? É a iniciativa privada, tá? Você vai ver dentro de uma realidade que o dinheiro nunca vai dar, tá? O segundo ponto que tem que ser falado também, eu espero que eu não esqueci no caso, né? O segundo ponto que tem que ser falado é a dependência das pessoas em relação ao dinheiro, tá? As pessoas ela não podem ficar dependente que uma outra pessoa faça por ela aquilo que ela não sabe, entende? Por quê? Porque isso vai desvalorizar a pessoa, entende? Quanto mais você depender da outra pessoa, isso é uma coisa até interessante, mais situações de dificuldade, de penosidade, de maus trato, de humilhação, de descarte, você vai receber de volta. Porque você está dentro de uma cooperativa, que todo mundo coopera, e você não está entrando de uma forma igual como outras pessoas entram, tá? A minoria entra no caso, né? Então o que acontece de fato de verdade? A outra minoria, ela entra com terra, ela entra com os animais, ela entra com planta, ela não entra só com a vida, como acontece com a grande maioria da população, para trabalhar, para exercer uma profissão. Ela entra com alguma coisa a mais, e o resultado vai ser diferente, né? Para quem entra com a vida, né?
pela lógica da métrica econômica, tá? Então o que acontece? Quanto mais você for dependente do funcionamento, tá? Menos valor você vai ter. Menos valor você vai ter, tá? E uma outra questão também que é importante falar nesse primeiro tópico é a questão das pessoas também não entender como funciona. Entendeu? Muita gente é guiada pelo poder público, é condicionada, é orientada dentro de uma cabeça de uma pessoa do poder público que não vai viver a mesma realidade sua, que não vai conviver com as mesmas dificuldades, com as mesmas penosidades, barreira, complexidade de problemas para resolver, dificuldade para poder fazer as coisas, poucos recursos para poder resolver as coisas, situações de prazo que você vai ter que demorar. A pessoa que vai guiar você, que é o poder público, né, que é o maior beneficiário dessa situação, ele não vai viver a sua realidade. Ele vai viver uma outra realidade. A mesma coisa também se aplica à iniciativa privada. Ela não vai viver a sua realidade. Ela vai viver uma outra realidade de acordo com a sua hierarquia que lhe pertence. Então, quando você consegue entender o funcionamento do meio produtivo, você não vai passar situações que você vai dar a sua vida, porque você vai estar trabalhando quase 21 horas, 22 horas por dia, além do seu trabalho da sua profissão em casa também, e você não vai passar aquela situação de ser menos valorizado. Embora você está dando o seu bem precioso, que é a sua existência, para dentro do meio produtivo não tem o mesmo valor. Entendeu? Não tem o mesmo valor, tá? Para quem chega com uma terra, para quem chega com os animais, para quem chega com fruta, para quem chega com engenharia, para quem chega com a capacidade intelectual, cada unidade de medida tem valores diferentes e resultado diferente em relação ao retorno do dinheiro, tá? Então, você tem que entender de fato de verdade como funciona o meio produtivo. Eu espero que eu expliquei bem esse primeiro tópico, ele é bastante interessante. E você tem que ter consciência que as pessoas que vai dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer não vão viver a realidade que você vai viver. O maior beneficiado dessa situação é o poder público e a iniciativa privada. O maior prejudicado dessa situação vai ser você, porque você vai estar dentro de uma posição que dificilmente vai atender às suas necessidades. Então, não pode ficar dependendo do dinheiro. Tem que aprender a fazer as suas próprias coisas. Entendeu? Aprender a plantar sua comida, aprender a fazer a sua própria roupa, aprender a fazer a sua própria vestimenta, os seus utensílios. O máximo possível que você não dependa do dinheiro e que você sabe fazer, a sua qualidade de vida vai melhorar. Quanto mais você depender do dinheiro, menos você vai ter acesso às coisas. Você tem que ter consciência que você está no meio privado das coisas. Tá? Se você tiver tudo, você não vai trabalhar. Então tem que ter essa consciência e ter a consciência de que quem está te guiando também, dentro desse meio produtivo, já morreu. Ele já não existe mais também. A iniciativa, o poder público só pega um pensamento de quem já não existe mais. Tá? Só para você entender. Então, vamos para o segundo tópico, que esse aí eu aprofundei bastante, mas eu vi que era necessário, tá? Só para poder reforçar aqui, o primeiro motivo por que o dinheiro se desvaloriza tanto, tá? É a dependência de que uma outra pessoa faça aquilo que você não sabe fazer. Então, por isso que o teu dinheiro desvaloriza tanto, porque você não sabe fazer nada, você tem que pagar todo mundo. E você vai ter menos valor porque você não sabe de nada, tá? É uma outra unidade de medida. Quanto mais você saber fazer essas coisas, mais você vai ter valor, tá? Bom, vamos para o segundo tópico, que é a questão da filiais, né? A gente tem a matriz, nós temos aqui também as afiliais, tá? Que
que funciona, que faz desvalorizar a moeda. Eu estou indo para um tema bastante longe, tá, gente? Depois eu vou descer as escadas, que aí vai ter outras questões mais cotidianas. Mas é porque isso aqui é importante, quase ninguém fala sobre isso e cara, não adianta, né? Dentro de uma realidade que a gente vive, luta para existir, não podemos esperar tanta sabedoria, né? Ou inteligência.